Science Cast, uma conversa com ciência. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Science Cast, esta conversa com ciência. O meu nome é Vasco Matos Trigo e a conversa hoje é com Filipe Figueiredo. Filipe Figueiredo, obrigado por estar connosco, é um especialista em energia, portanto vamos falar um pouco de energia. É engenheiro na base, engenheiro de cerâmica e do vidro, mas depois faz um doutoramento em ciência e materiais, não é? Ciência de materiais. Ciência e engenharia de materiais. Ciência e engenharia de materiais, exatamente. Falou na altura já de materiais semicondutores, materiais condutores compósitos. Hoje em dia é investigador no CISEC, o Instituto de Materiais da Universidade de Aveiro, e continua nesta mesma área que foi o seu doutoramento ou já evoluiu muito mais do que isso? Não, em primeiro lugar, obrigado por estar aqui. Portanto, é um convite que agradeço. Portanto, o percurso, o meu percurso de formação acaba por ser pouco vulgar se pegarmos naquilo que são os materiais. Mas naquilo que é a área de aplicação desses materiais e naquilo que é a essência dos aspectos funcionais desses materiais, não evolui muito, de facto. Portanto, eu comecei e fiz o meu doutoramento e antes disso até tinha feito um pequeno projeto no âmbito da licenciatura, no desenvolvimento e na caracterização de materiais, na altura eram compósitos, de facto, para sistemas eletroquímicos de conversão de energia. Portanto, na altura seriam as pilhas de combustível ou, usando a terminologia inglesa, as fuel cells, muito ligado à área digamos, de hidrogênio. Portanto, isto é uma área das pilhas de combustível muito antiga, digamos, o próprio dispositivo é conhecido desde o século XIX, portanto é o inverso da eletrólise e nós trabalhávamos em materiais cerâmicos, portanto em processos de alta temperatura. Óxidos, metais de transição, cobalto, níquel e também, portanto, algumas terras raras. E portanto desenvolvíamos e estudávamos propriedades funcionais desses materiais para a aplicação nos ditos dispositivos de conversão eletroquímica, dos quais, portanto, as baterias são também um exemplo e basicamente, portanto, é um dispositivo que tem 3 componentes, um eletrólito, um cátodo e um ânodo e assim foi. E assim se produz energia. E assim se produz energia. Nos últimos anos, embora há muito tempo já se falasse nisso, mas nos últimos anos os automóveis elétricos, não é, ganham uma preponderância enorme. Porque é que nos últimos anos tem havido esta prioridade, mesmo a nível de políticas públicas de apoio aos automóveis elétricos? É por causa das questões de poluição, as questões ambientais, ou é porque agora é que é possível começa a ser possível ter baterias eficazes ou eficientes para os automóveis? Bom, portanto, isso é uma questão bastante, digamos, um aspecto bastante alargado, mas eu diria que, pronto, a tecnologia do armazenamento de energia elétrica, portanto, para um automóvel, ela já existe, é usada nas baterias de chumbo há muito tempo, mas como todos nós sabemos, o chumbo tem um pequeno problema que é a sua enorme massa, portanto, não, também é tóxico, também de facto, mas sobretudo é muito pesado. E fazer um dispositivo com uma bateria de chumbo, se esse dispositivo tem que ser portátil, digamos, complexo, para não dizer impossível. Do ponto de vista do mercado, eu diria que dificilmente alguém compraria, fosse o que fosse, digamos, um telemóvel a pesar 1 kg, seria complicado. E para a mobilidade, para os automóveis, é um problema semelhante, digamos, para termos capacidades de energia, portanto, suficientes para que o automóvel se possa movimentar de forma autónoma durante 100 km, 150 km. Portanto, a tecnologia do chumbo, até outras que existiram antes, como os hidretos metálicos, portanto, tem densidades energéticas, digamos, ponderais, muito pouco favoráveis. E, portanto, o lítio, a tecnologia do lítio é conhecida desde os anos 70, portanto, lembrando aqui o prémio Nobel, não foi há muito tempo, do John Goodenough, com a descoberta dos compostos de intercalação, dos cobaltados, e depois em colaboração com o Stan Whittingham, que descobriu o ánodo, e depois os japoneses da Sony que puseram no terreno essa tecnologia, portanto ela existe, não é? Agora, como é evidente, o desenvolvimento e a aplicação de uma tecnologia que os princípios já se conhecem para uma nova aplicação demora o seu tempo, mas ela já existia. Mas impulsionou a investigação nessa área para se evoluir. Ela sempre houve, portanto eu, como disse, trabalho nestas áreas e faço investigação e vou
a conferências desde os anos 90, cheguei até a conhecer o Godinaf, a vê-lo em conferências, Sim. o Stanley Whittingham também, nas conferências da Sociedade Internacional para os Sólidos Iónicos, International Society for Solid State Ionics. Aliás, foi a minha primeira conferência, onde eu fui ao Havaí, não me lembro, nos anos 90. E portanto, essas pessoas já lá estavam, faziam parte dessa comunidade. Agora, com, digamos, o problema do aquecimento global, não é? Portanto, isso coloca uma urgência grande no plano político. Pois. Há um evento que eu acho, ou me parece, que contribui de sobremaneira para isso, que é a aldrabice, passa a expressão, do grupo VAG nos Estados Unidos com a questão das emissões, e portanto a Europa, de uma maneira geral, nunca olhou para o veículo elétrico ou híbrido sequer como uma prioridade, portanto acreditava piamente na tecnologia, sobretudo do diesel, isto para a mobilidade do automóvel ligeiro. E, portanto, isso acabou por ser, digamos, um caso que teve uma carga muito negativa, mesmo na Europa. E, portanto, aí houve uma mudança política também. Pois. Porque até depois isso traduz nos próprios financiamentos. É evidente, portanto, o construtor automóvel europeu, sobretudo os alemães, portanto, de um momento para o outro mudam as agulhas, não é? E, portanto, e há todo um apoio europeu e político, essas coisas não se tornam. Havia aquele objetivo de 2035 já não. Sim, o construtor europeu já não ir, não ter na sua carteira, digamos, veículos com combustível de combustão interna. Sim. E, portanto, isso são objetivos um bocadinho ambiciosos, mas houve todo um plano de investimento que deve ter sido feito em consonância, portanto, e de acordo com um plano estratégico, digamos, com os construtores. Com a indústria também. Com a indústria toda, como é evidente, e, portanto, e achou-se que era o momento de acelerar. Um pouco tarde já, dá uma sensação, porque os chineses, portanto, claramente tinham tomado uma certa dianteira. Portanto, os japoneses Mas porquê? Porque investiram mais na investigação nessa área? Ou? Porque a investigação, como disse, já existia. Porquê é que eles conseguem tomar essa dianteira? Eu acho que, em primeiro lugar, porque tem uma capacidade de industrializar muito grande e muito desenvolvida. Sim. Portanto, ainda ontem estava a ver um episódio, passo à parte, num pequeno episódio acerca do fabrico de isqueiros, Sim. como um exemplo de como a indústria chinesa consegue ganhar muito dinheiro com um desenvolvimento brutal e muito fino da sua capacidade de industrializar, juntando diferentes componentes e com margens de lucro ínfimas, um ínfimo em cada um, mas como se tornam especialistas na quantidade, portanto eles conseguem realmente ter lucro e aquilo ser apelativo. Eu acho que de algum modo os chineses, portanto, tinham essa já capacidade, porque mesmo quem desenvolvia as baterias queria produzir lá. Claro. Isso permite que eles ganhem uma capacidade, em termos humanos, recursos humanos, etc., portanto, muito, muito grande. E depois é evidente, quem conhece um bocadinho a história da China sabe que há coisa de 10, 15 anos talvez, portanto houve uma mudança muito significativa naquilo que eram as políticas, e portanto eles definiram que internamente que a China vai deixar de ser só, digamos, um parceiro para a industrialização, mas vamos também passar a fazer o desenvolvimento. E portanto, mais ou menos quem trabalhava nas universidades sentiu isso, portanto muitas pessoas regressaram à China, portanto com contratos muito apelativos, e quem visitar a China recentemente fica com essa sensação. Portanto, eu por acaso estive lá o ano passado, em novembro, em Xangai justamente, e portanto e percebemos claramente isso. E portanto eles acabaram por ter a faca e o queijo na mão. Pois. E portanto fazer baterias depende muito dessa capacidade que existe para industrializar esse produto, assim como para o isqueiro, não é? Sim. E, portanto, eles de facto têm uma dianteira muito grande, para além do autocontrole, em termos de matérias-primas, etc. E, portanto, mas eles acabam por ter a faca e o queijo na mão e fazer uma gigafactory. Portanto, é preciso fazer baterias em grandes quantidades, daí a ideia da gigafactory, não é? Sim. O Elon Musk colocou um pouco em cima, mas eles é que são especialistas. E, portanto, aqui na Europa está toda a gente à espera que viessem investidores chineses e, portanto, técnicos chineses montar as fábricas, porque provavelmente o construtor europeu, se puser a fazer uma coisa daquelas, a probabilidade de não ter sucesso é grande, e portanto é pior emenda que o soneto. E portanto, neste momento, o esforço porque aqui há 2, 3 anos falava-se nas autonomias dos carros elétricos de 100 e poucos quilómetros, e hoje já aparecem 500 quilómetros, 600 quilómetros. O que é que motivou? É real esta mudança ou não? Sim, de facto. Porquê? O que é que se descobriu entretanto? Não, do ponto de vista dos materiais não houve, digamos, uma grande evolução. São pequenas mudanças,
muitas delas estão em segredo industrial, digamos assim, não é? São pequenas alterações. Isso do ponto de vista da composição, digamos, dos materiais. Mas depois há um outro aspecto muito importante, que é a gestão do funcionamento da bateria. Portanto, a bateria, se quiser, pode ser vista como um ser vivo, não é? Portanto, os íonzinhos estão sempre aí de um lado para o outro, carrega, descarrega, e portanto o controle da temperatura que essas coisas acontecem. Uma bateria de um automóvel é uma coisa grande, tem múltiplas células, centenas de células lá dentro, e portanto gerir só parte da bateria que está a funcionar, a outra está a descansar. Portanto, todo esse aspecto de gestão de funcionamento da bateria, do inglês o Battery Management Unit, portanto é uma coisa extremamente importante e tem permitido de facto um avanço grande, para além dos outros avanços mais pequenos. Por outro lado, a diminuição do custo realmente também permitiu que se usassem baterias com capacidades maiores. Mas sobretudo são esses desenvolvimentos, o conhecimento também, quais são as necessidades do ser vivo, entre aspas, automóvel, do ponto de vista de energia, como é que eu posso otimizar o funcionamento dessa bateria para dar energia quando é necessária, de determinada forma, não é? Portanto, otimização dos ciclos de carga. Por exemplo, eu tenho um automóvel, já agora eu tenho um automóvel híbrido há 10 anos, sensivelmente, portanto, também tem uma bateria que era arrefecida a ar, não é? Portanto, houve um outro automóvel que era muito conhecido na altura, um Nissan, que também tinha baterias a ar. A Tesla avançou com baterias com arrefecimento líquido. Portanto, se há pessoas que baterias arrefecidas a ar têm, é uma grande chatice, porque não é possível ter um controle da temperatura suficientemente fino. Para fazer a tal gestão. E a degradação da bateria é muito mais forte do que é, por exemplo, com um sistema com controle, digamos, de arrefecimento e de temperatura por meios líquidos. E, portanto, isso é uma das razões também, não é? Portanto, mas isso não é a sua área de investigação? Não. Pois, eu queria mais falar da sua área, não é? Os materiais, não é? Propriedades eletroquímicas dos materiais condutores. É mais por aí, não é? Como é que os materiais conduzem a energia? Portanto, uma bateria pode ser vista como, se quiser, um cesto cheio de laranjas, não é? Portanto, em cada laranja tem um determinado potencial químico. E, portanto, podemos associar essa laranja a um íon, pode ser um lítio, e à medida que descarregamos, vamos tirando laranjas, vamos tirando os íons desse cesto e vamos passando por outro lado. Quando esse processo acontece, há um processo redox, portanto, oxidação-redução, e por um circuito externo passam os eletrões. E, portanto, um sistema deste género tem que ter um cesto cheio de lítio, tem que ter um cesto vazio com determinado tipo de características, que é um ânido, e tem que ter depois um eletrólito no meio, que é um meio que permita que o íon ou que a laranja passe sem muita resistência e, portanto, de modo a maximizar. E depois os eletrões passam por fora, digamos, para ir dar potência, portanto, energia aos motores elétricos e outro tipo de dispositivos que façam uso dessa energia. Portanto, nós temos trabalhado fundamentalmente no desenvolvimento das características deste cesto, portanto, são normalmente materiais que têm uma capacidade de intercalar os íons lítio lá no meio. Temos também feito algum trabalho no eletrólito, portanto, sobretudo em eletrólitos sólidos, e é uma área onde se tem feito muita investigação nos últimos anos, porque as baterias, toda a gente ouviu falar da questão de pegam fogo, ardem com muita facilidade, etc. Portanto, isto está associado ao eletrólito que é líquido, portanto, normalmente tem uns solventes, são altamente inflamáveis, e a partir do momento em que há uma pequena fuga no sistema, portanto, ele combina com o oxigênio do ar e temos uma chama descontrolada e não há extintor que apague aquilo, portanto é completamente impossível. E, portanto, temos eletrólitos sólidos, é uma expectativa grande, e temos trabalhado em polímeros, digamos, que têm essa capacidade, uma estrutura, digamos, particular, e que tem a capacidade de permitir que as laranjas, digamos, que os íons difundam por ali. E portanto, esses materiais, quando não fala no eletrólito, já me disse que podem ser líquidos ou podem ser mais sólidos, e os elétrodos, digamos, estamos a falar de que tipo de material? São metais? Esses são sempre sólidos. Portanto, são o quê? São cerâmicos? Os materiais do estado da arte são, se quiser, por definição, portanto, o cátodo, que é um composto de intercalação, é um cobaltato de lítio,
com manganês também e com níquel, portanto os famosos célulos NMCs, não é? Que tem uma composição, Sim. terminologia mais conhecida, em que a tendência tem sido para diminuir o cobalto e aumentar o manganês e o níquel, porque são, do ponto de vista ambiental, menos complicados. E portanto na prática funcionam como milfolhas, se quisermos assim, um bolo, não é? Sim. Portanto tem umas estruturas lá no meio. E nesses espaços entre as folhas do milfolhas, os íons conseguem penetrar, difundir por aí e depois terem uma relação, redox, uma reação redox e fazerem parte do material do cesto. Sim. E, portanto, essas reações têm que ser termodinamicamente infavoráveis, ou seja, quando o íon está dentro do cesto ele vai querer sair, portanto a bateria descarrega naturalmente. Quando carregamos, estamos a inverter isso e temos que lhe dar energia, porque a reação não é favorável, portanto ele vai carregar. Portanto, isso é um óxido, normalmente são pequenas partículas, portanto, nesse sentido, podemos chamar-lhe cerâmico, mas não há propriamente uma consolidação, uma sintetização numa forma bem definida, misturado com carbono, portanto, porque é preciso facilitar o acesso dos eletrões, digamos, ao local onde acontece a reação. E, portanto, é uma mistura dessas duas coisas, isso em plano muito simples. E o Filipe Figueiredo, portanto, e a sua equipa, o que é que fazem testes com novos materiais, modificando um bocadinho aqui, outro lá, para maximizar os resultados? O que é o vosso trabalho mesmo? Portanto, eu neste momento, a área das baterias, para mim, é relativamente recente, nos últimos 5 anos. E portanto, se quiseres, estamos a trabalhar num domínio, um TRL muito baixo. Portanto, isto acabou por ser o resultado de um interesse que nós tínhamos em estudar as propriedades de transporte de nanoestruturas à base de polipéptidos. Portanto, algumas delas são um modelo das paredes celulares, por exemplo, que já não tem nada a ver. Portanto, são biomateriais. E estávamos a estudar o transporte e a difusão da água nessas nanoestruturas, que na prática são nanotubos com menos de um nanómetro de diâmetro. Sim. E até publicámos um artigo muito interessante numa Nature Communications há relativamente pouco tempo, justamente por isso, porque descobrimos ali um determinado tipo de difusão que não se esperaria que acontecesse em nanoestruturas. Foi investigação ali em Aveiro? Em Aveiro, sim. Portanto, isso foi, aliás, um Nature todo feito em Aveiro. Portanto, combina umas simulações, umas medidas de ressonância magnética nuclear, portanto, para a parte estrutural, e depois medidas de absorção de água e de difusão por técnicas transientes. E, portanto, é um trabalho interessante. E, portanto, começámos a olhar para estas nanoestruturas como se fossem, digamos, também a possibilidade de eles serem um cesto para íons de lítio, potássio, sódio, magnésio. E, portanto, temos estado a estudar a capacidade que estas nanoestruturas têm de intercalar no interior, digamos, estes cationes. E estamos a fazer um bocadinho também de engenharia para mudar, digamos, alguma da composição intermédia para que possa haver a tal reação redox, para que o lítio, o sódio e os outros íons possam fazer parte da estrutura. Portanto, mimetizando aquilo que seria um cátodo, não é? E essas experiências, ao fim e ao cabo, assim, são feitas fisicamente no laboratório ou é já tudo computurizado? Não. Portanto, vamos ver. A experiência e o teste têm que ser feitos sempre ao nível de uma prova de conceito. Digamos, temos que fazer uma pequena bateria, portanto, precisamos de fazer o pó com o nosso material, não é? Portanto, misturá-lo com um bocadinho de carbono, fazer uma deposição, portanto, como se faria para uma bateria com materiais convencionais. Portanto, já lá temos o equipamento em Aveiro para fazer isso, e depois montar uma pequena bateria num tipo botão, não é? Como são conhecidas, portanto, parecem moedas, não é? Portanto, e conseguimos fazer isso ali, usamos normalmente um eletródo líquido também, portanto, materiais relativamente convencionais, e portanto, depois isso é possível, tem que ser feito, de facto, isto tem que ser preparado numa atmosfera que não tenha nem umidade nem oxigênio, porque portanto, a reação é muito violenta e portanto temos que proteger, e temos feito os testes só com o lítio, porque é o catião mais pequeno e é aquilo que é mais promissor, digamos. Já agora o Goodenough nos anos 70 não começou a olhar para o lítio, não é? Hoje fala-se muito em sódio. Não começou a olhar para o lítio por acaso, não é? Portanto, eu sabia que o lítio era um elemento mais pequeno e, portanto, se eu quero baterias que tenham uma capacidade de armazenar energia com pouca massa, ou a massa mais baixa possível, o lítio é onde eu tenho que ir. Aliás, ele ao mesmo tempo faz a demonstração da mesma coisa para o sódio, portanto, que é uma coisa que agora tem interesse, justamente por questões ambientais, não é?
disponibilidade, digamos, de uma matéria-prima que é hoje em dia considerada crítica, como é o líquido. Sim. O Francisco já utilizou, o Filipe, desculpa, já utilizou a expressão a membrana das células. Sim. Nós sabemos que o nosso corpo humano também há muita energia e há correntes elétricas. Há um paralelo aí? São permutas, portanto as células têm uma parede à sua volta. Sim. Em que há transporte de cationes, não é? Lítio também, e de sódio, e de potássio, portanto para o equilíbrio eletrolítico, portanto é fundamental que isso aconteça. E portanto essas paredes são feitas de polipéptidos, portanto são estruturas, digamos, com de algum modo semelhantes ou análogas àquelas que nós andamos a tentar fazer alguma engenharia à volta disso. Sim. E portanto vem daí, não é? E acaba por ser algo. Aliás, o estudo que nós fizemos, publicámos na Nature, portanto, um dos argumentos de venda do impacto grande que aquilo tem é que justamente, portanto, não é só por baterias nem nada, portanto, é um mecanismo de transporte que pode ter influência até na maneira como as paredes se desenvolvem, etc. Portanto, é como que replicar exatamente. aquilo que funciona no nosso corpo. Exatamente. E para isso é preciso ir buscar gente também da área das biologias, ou não? Um pouco, digamos, para fazer esta engenharia não é necessariamente, portanto, porque hoje em dia já podemos comprar os péptidos e fazer isso em laboratório, e portanto isso não é mais até da área da química. Aí é uma coisa muito interessante, porque há vários péptidos, e portanto fazer o desenho e a engenharia destas paredes com as propriedades que a nós nos interessam é um desafio grande, e aí portanto é uma das áreas onde realmente a simulação tem um papel muito grande, porque estamos no laboratório só a fazer combinações de 20 e tal péptidos com mais 20 e tal, portanto aminoácidos. Fazer estas misturas é uma coisa que em laboratório demoraria muito tempo, e aliás estamos neste momento até a usar algoritmos de inteligência artificial, portanto a desenvolver, digamos, esses algoritmos em parceria com um colega lá da Aveiro, exatamente, para ver se nos ajudam, e aí vamos ao laboratório, fazemos algumas experiências para depois tentarmos com esse resultado mais pequeno ensinarmos, digamos, um algoritmo que nos possa depois ajudar a ir escolher e tudo muito mais rápido, como é evidente, acelerando o processo de descoberta, digamos. Claro. O Filipe Figueiredo fez a sua formação em Aveiro, não é? Mas depois veio para Lisboa. Sim. E esteve cá, acho que 9 anos ou coisa parecida, cerca não é? de 9, 10 anos. Sim, a trabalhar na mesma área ou... digamos, esteve na Aberta, na Universidade Aberta, portanto, na altura eu acabei o meu doutoramento e, portanto, estava à procura de uma posição, enfim, como todas as pessoas têm que dar destino à vida, e portanto na altura até tinha um contrato assinado para ir para fora, para a Alemanha, mas portanto apareceu esta possibilidade, eu candidatei-me e na Universidade Aberta foram muito simpáticos e decidiram acolher-me ali, portanto eles queriam desenvolver a parte da engenharia de materiais, era preciso desenvolver a lecionação de um conjunto de disciplinas nessa área. Mas neste caso, a Aberta, portanto, tem muito coisa de e-learning, não é? Ensino à distância. Portanto, era ensino à distância na altura, não era ainda e-learning, era ensino à distância, portanto, nós chamamos de método convencional, com umas sebentas, e que ensino é mau, aliás, é um dos problemas que nós temos hoje em dia, a falta de sebentas. Porque o ensino, a aprendizagem de forma autónoma carece também de uma orientação forte. De um substrato ali, né? E estive aí, portanto, mas mantive sempre uma ligação a investigadores do Instituto Superior Técnico na altura e também a Aveiro, e fui mantendo alguma atividade nessa área. Sempre com a expectativa de que na Aberta houvesse a possibilidade, como existiam noutras universidades de ensino à distância, nomeadamente na Open, na University no Reino Unido, que houvesse a possibilidade de tentarmos desenvolver algum laboratório. Acabou por não se concretizar. O único laboratório que eu acabei por dar um contributo, acho que importante na altura, foi curiosamente para montarmos um laboratório de informática que permitiu depois instalarmos uns servidores com, na altura, o Moodle. Colegas meus na altura ainda fizeram desenvolvimento dessa ferramenta, digamos, que era de código aberto cá, e depois coincidiu, digamos, com a mudança do paradigma, digamos, do modelo de ensino à distância da Aberta para passar para um modelo suportado em tecnologias e-learning, que é onde se mantém hoje, e acho que é uma instituição que vai agora para novas instalações, 5 de outubro. Pronto, e depois, entretanto, é que então regressa a Aveiro e para o CISEC, não é? Vou para Aveiro, onde cria esta nova área de investigação, não é? De polímeros e materiais híbridos, não é? Exatamente, portanto, na altura, quando
convidam, digamos assim, para voltar, até por questões pessoais, familiares, para regressar. Portanto, a ideia era desenvolver ou pegar. Nós tradicionalmente trabalhávamos nos cerâmicos para alta temperatura, para pilhas de combustível, Sim. portanto era para alargarmos a nossa base de trabalho, estabelecendo parcerias com colegas, nomeadamente do CIUSEG, que trabalhassem em polímeros e trabalhássemos em pilhas de combustível para baixa temperatura, portanto os sistemas poliméricos. Sim, sim. E aí, pronto, veio o meu interesse por trabalhar com biopolímeros, portanto, mais uma vez estudar as propriedades funcionais para as pilhas de combustível, e portanto fomos dos primeiros grupos a trabalhar, por exemplo, com celulose, com os colegas da Aveiro, fizemos imensas membranas, fizemos pilhas de combustível a trabalhar com celulose, Sim. e uma data de outros biopolímeros, desde a carasnana das algas, por exemplo. Portanto, fizemos pilhas de combustível a trabalhar com oxigênio e hidrogênio, a produzir energia, com uma variedade enorme de biopolímeros, e uns trabalhos com alguma piada. E em que é que isso deu, digamos assim? Conhecimento, digamos, patentes, Não? nunca foi esse. Porque isto, vamos lá ver. Era muito investigação, ciência Se quisermos fundamental, de não é? caráter mais básico, exploratório, digamos Sim, assim, sim, até, porque a maior parte destes materiais tem um problema do ponto de vista ambiental. Ou seja, quando nós queremos desempenho performance, normalmente ela vem associada a materiais que não são tão bons, não é, do ponto de vista ambiental. E quando vamos para sistemas ambientalmente mais sustentáveis, normalmente a performance de desempenho baixa. Mas, de qualquer das formas, em função de determinado tipo de aplicação, pode haver sempre uma oportunidade para um material que não seja tão bom do ponto de vista do desempenho, mas que possa ser compatível com a utilização, digamos, por exemplo, imagine como um implante no corpo humano, etc. Não é? Portanto, era esse um pouco o objetivo. Apesar de tudo, a celulose acabou por ter um êxito bastante assinalável, e hoje em dia é visto com alguma, digamos, solidez como um possível componente para pilhas de combustível, separadores, e também para as baterias, diga-se de passagem, para os separadores, para as baterias. Aliás, eu estou neste momento a colaborar num projeto que está a acabar, que é um NGS, no âmbito do PRR, que é liderado pela DST, em que um dos pacotes de trabalho é justamente o desenvolvimento de baterias baseadas em celulose. Portanto, e há hoje em dia uma quantidade muito significativa de grupos a trabalhar, digamos, nessa área. Portanto, que na prática pegar na celulose e modificá-la um pouco. É preciso estudar as propriedades de transporte, a condutividade, etc. Claro. Referiu o NGS, são as New Generation Storage, não é? Novos, são armazenamentos de nova geração, digamos assim, não é? Sim, portanto é um projeto, é um PRR, portanto, que é liderado pela DST, em Braga. Portanto, sim. Que tem bastante interesse na questão das baterias. Portanto, a palavra técnica que se ouve muito aí no jargão é o storage, né? Portanto, sobretudo para quem tem projetos na área das renováveis, nomeadamente as empresas de construção civil, portanto são elas tradicionalmente em Portugal, pegaram nessa área, fazem o dimensionamento dos painéis fotovoltaicos, a instalação nas empresas, etc. Portanto, até os aerogeradores. Portanto, nós temos uma grande abundância de renováveis, e que tem o problema grande é o armazenamento, não é? Onde é que os vamos armazenar, não é? Claro. E portanto, as baterias são uma solução mais ou menos óbvia, não é? E portanto há uma série de projetos, e há muito interesse nessa área, sobretudo agora quando há um superávit, digamos assim, de baterias que sobram dos automóveis, portanto, em fim de vida, que podem ser regeneradas. Dá para regenerar, para utilizar para... podem ser, digamos, adaptadas a uma nova utilização mais calma, menos agressiva. Porque é muito interessante, chamemos-lhe assim, pôr os aerogeradores, muito bem, sim senhor, e os painéis solares, sim senhor, maravilha. Depois o vento, enfim, vai havendo, o sol vai havendo, mas também pode não haver, é muito enfim, não é contínuo, não é? Esse é o grande problema de não se usar mais este tipo de geração de energia, não é? Porque a capacidade instalada neste momento permite-nos, quando está a funcionar, permite-nos viver sem consumir combustíveis fósseis. E, portanto, isto, digamos, a energia para a indústria e para nós. E para nós, não é? A mobilidade já não, porque não há essa capacidade tão instalada. Portanto, curiosamente, aí um outro vetor que é interessante do ponto de vista do armazenamento, que se fala já há imensos anos também, que é cíclico isto, é o hidrogênio. Não é? Portanto, o hidrogênio verde é um chamado hidrogênio verde, que veio mais ou menos a par com as baterias, entretanto arrefeceu um bocadinho. Porquê é que arrefeceu? Eu julgo que arrefeceu
acabam por ser dois processos, duas tecnologias que são competidoras, não é? Sim. Que estão a competir entre si. houve- E neste momento as baterias têm Ganharam prioridade. digamos, uma força muito maior para começar a uma coisa muito mais madura, não é? Sim. E mais simples, não é? Porque um sistema de armazenamento com base no hidrogênio, portanto é preciso depois ter um eletrolisador desde logo, é preciso ter um sistema, digamos, de pressurização do hidrogênio para o armazenar numa botija, não é? Sim. Ou numa botija, grande ou pequena, seja o que for, Sim, a 400 bar, 800 bar, aliás o armazenamento, digamos, em botijas maiores são 800 bar, portanto isso também tem custo energético. E depois para ser descarregado. E depois, de facto, também o mercado, não existem muitos veículos ainda Sim. a hidrogênio, não é? Portanto, que são veículos elétricos na prática, mas em que substitui parte da bateria por um sistema com uma pilha de combustível e 2 ou 3 botijas para terem um hidrogênio armazenado. E portanto esse é daquelas soluções que existem. Mas, portanto, teoricamente é uma boa solução também, não é? Sim, quer dizer, as suas virtudes são conhecidas há décadas. Pois. Portanto, não é, isto tem um bocado a ver com a preparação e também temos com os custos, não é? Porque às vezes as pessoas dizem, há uma notícia qualquer, hidrogênio verde vai-se fazer, não sei, e depois aquilo, e as pessoas em casa ficam assim, mas era tão importante e agora já não se faz. O que é feito disto, não é? É por causa do mercado a funcionar também, é? Ao fim e ao cabo, o mercado sempre implica custo, não é? Claro. Custo-benefício. E os custos dessas tecnologias são, por um lado, porque não são massificadas, portanto não há tal industrialização que ajudou a descer os custos. E por outro lado são menos conhecidas, portanto apesar de tudo fazermos uma unidade dessas acaba por haver um desconhecimento bastante significativo. Se não há recursos humanos na área das baterias, por exemplo em Portugal, ainda há menos nas outras áreas, não é? Portanto é daquelas áreas, o hidrogênio ou até soluções alternativas ou afins. Por exemplo, no Japão tem se me falha a memória agora, talvez 10, 15 anos, um projeto que é o Enerfarm, que era, portanto, com forte apoio do governo japonês, com parceiros industriais, que esse era o objetivo, portanto, era potenciar os parceiros industriais de modo a aparecerem com soluções. E uma delas, portanto, era a Toshiba, foi o primeiro, e portanto, era ter uma pequena unidade de pilha de combustível, com 1 kW, que é suficiente para alimentar um apartamento. Essa unidade estava associada a um reservatório de água, portanto a reação na pilha de combustível é exotérmica, pode ser aproveitada para aquecer a água, e tinha uma pequena unidade de reforma. Portanto isto era a Tokyo Gas, na primeira fase, que tinha muito interesse nisto, porque é a alimentação do gás natural. O gás natural chegava à casa das pessoas, ele podia ser transformado em hidrogênio, como é hoje produzido o hidrogênio industrial, não é? O hidrogênio que não é verde, digamos assim. E era depois utilizado diretamente na pilha de combustível para produzir energia elétrica, portanto on demand, não é? Em função das... E eles chegaram a fazer isso, portanto uma instalação dessas, acho que a última vez que eu andei a ver isso andava na casa dos $10.000, se não estou em erro. Digamos, já era uma coisa que se podia amortizar essas contas em menos de 10 anos, acho eu, e houve um processo de industrialização, digamos, o Japão continua a olhar para o hidrogênio com alguma, e todas as tecnologias associadas, com alguma atenção, com algum interesse. Ele nunca desistiu. Aliás, os construtores japoneses de automóveis, nomeadamente, portanto, tem o Toyota Mirai, que já vai na segunda geração, ou na terceira, já nem sei. Aqui é um veículo, portanto, é elétrico, né? Mas tem um sistema de pilha de combustível. E, portanto, eles continuam a achar que é uma solução com um potencial muito grande no futuro. Portanto, quando a conjectura, digamos assim, seja mais favorável, digamos, a uma solução dessas, não é? Portanto, só para terminar, por esta ideia de acabar com os combustíveis fósseis não é viável no curto prazo. Acho que não. Para os automóveis, estou a falar. Provavelmente não, quer dizer, digamos, uma pessoa vai ouvindo um buzz aqui e ali, não é? Portanto, eu parece-me que não, até porque há um conjunto de combustíveis que podem ter origem, digamos, renovável, não é? Portanto, continuam a ser hidrocarbonetos, que podem continuar a ser queimados no motor de combustão interna, e portanto, e aí pode-se assegurar uma certa neutralidade carbónica também. Não é? Fenómenos como este da guerra ali no Médio Oriente impulsionam
avançar para novas soluções? É evidente que sim, não é? Portanto, quando há sempre uma coisa com esta dimensão e que tem um impacto tão grande na vida das pessoas, portanto, é evidente que é sempre uma oportunidade, digamos, para as outras. Como foi o problema da Volkswagen, não é? Com as emissões, não é? Aquilo foi uma oportunidade que muitos, nomeadamente chineses, aproveitaram rapidamente, estavam preparados. Não é? Pode ser agora, aliás, nós estamos a ver neste momento na Europa a multitude ou a variedade tão grande de carros chineses, não é? Sim. Marcas chinesas que as pessoas olhavam para isto. Não foi há muito tempo isto, não é? Com Sim, alguma é recente, e mas neste momento, aparecem... portanto, isto é uma oportunidade de mercado, há uma procura grande mesmo no espaço europeu. O construtor europeu não consegue fornecer isso, portanto, ou consegue fornecer a custos altos. Tem até alguma dificuldade, portanto, eles estão a aproveitar, digamos, isso para ganharem uma posição forte, não é? Mas eu, apesar de tudo, se me permite aqui uma posição, digamos, vá lá, política, digamos assim, eu não vejo os chineses como uma ameaça, digamos. Acho que eles, tradicionalmente, a China não tem manias imperialistas ou outras, não é? Portanto, é evidente, tem as suas coisas, têm o seu pequenos ódios de estimação, nomeadamente aos ingleses, com a questão de Hong Kong, essas coisas não são esquecidas. Quem for a Xangai visitar o museu do local do primeiro congresso do Partido Comunista Chinês, portanto, vê que isso são memórias que estão muito vivas e que o PC chinês faz questão de lembrar a todos os que os visitam que isso não foi assim há tanto tempo. E aliás, é uma das razões pelas quais o Partido Comunista existe, é justamente como resposta a essas marotices que os ingleses e os franceses andaram a fazer nessa altura, as humilhações, não é? Que causaram aquilo. E portanto, mas apesar de tudo, eu não me parece que os chineses tenham essa digamos, vontade de serem eles a mandar nisto, porque havia militar ou outra, não é? E, portanto, agora é evidente que querem ter... Estão no mercado, não é? E, portanto, querem ter negócio, querem dar boas condições de vida às suas populações e, portanto, estão a fazer aquilo que acho eu qualquer nação tenta fazer, não é? Portanto, e tem uma vantagem grande, de facto. É fruto de uma dimensão que tem, muito significativa de competências que foram ganhando, digamos, de forma humilde. Mandaram pessoas para fora primeiro, elas regressam, dão-lhes as condições. Sim, aquilo que há uns anos se dizia, isso é feito na China, não presta. Isso não é nada verdade hoje em dia, não é? O nível, a qualidade, muito desenvolvimento que é feito lá, de soluções novas que são descobertas lá, que são patenteadas lá. Muito bem. Filipe Figueiredo, muito obrigado por esta conversa. Esta conversa que fica disponível nas redes, nas plataformas de podcast e também no YouTube, na nossa versão vídeo. Muito obrigado e até uma próxima. E quanto assim, até para a semana.